Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Manda Resumos, o seu ponto de encontro com os temas mais quentes para concursos. Este é o nosso 18º episódio e, olha, já é a terceira parte da nossa série sobre direito administrativo. Hoje a gente vai montar o quebra-cabeça completo do administrador público. Exatamente. Pensa nisso como construir um personagem para uma história. Primeiro a gente dá uma identidade para ele, tipo um crachá. Quem são os agentes públicos? Depois, vamos entender o código de conduta dele, que agora está novo e bem mais rigoroso, a nova Lei de Improbidade Administrativa. E, por fim, a gente abre a caixa de ferramentas para ver os instrumentos que ele usa para trabalhar, os famosos poderes administrativos. E a nossa missão aqui é ir além do resumo, né? É conectar os pontos, entender o porquê das mudanças na lei e, claro, destacar as decisões mais recentes dos tribunais, aquelas que têm cheiro de questão de prova. Vamos transformar essa teoria toda em conhecimento que faz sentido e que fica na memória. Preparado? Então vamos começar. Ok, vamos lá. A primeira pergunta parece simples, mas as bancas adoram complicar. Quem, de fato, trabalha para o Estado? Eu sei que a lei de improbidade tem um conceito super amplo que inclui basicamente qualquer um que exerça função pública até de graça ou por um dia. Mas como a gente organiza esse universo para fins de prova? Essa organização é crucial. A doutrina cria umas gavetinhas para classificar todo mundo, e a primeira, a do topo, é a dos agentes políticos. Aqui a gente está falando da cúpula do poder, sabe? Presidente, governadores, prefeitos e seus secretários, ministros, além de senadores, deputados e também juízes promotores. A função deles não é executar, é dirigir, é formular as grandes políticas. Por isso, eles não seguem um estatuto comum. O regime deles é especial, definido direto na Constituição. Certo. Essa é a diretoria da Empresa Brasil S.A. Mas e o pessoal que põe a mão na massa? Os milhões de funcionários que fazem a máquina girar todo dia. A lei trata todo mundo como um bloco só ou existem diferenças importantes aí? Existem diferenças fundamentais e é aqui que mora o perigo nas questões. Esse grande grupo é o dos agentes administrativos ou servidores públicos no sentido mais amplo. A primeira subdivisão, e a mais conhecida, é a dos servidores estatutários. Ah, os concursados clássicos. Isso. São os titulares de cargo público, aprovados em concurso para cargo efetivo ou nomeados para um cargo em comissão. A vida funcional deles é toda regida por um estatuto, uma lei específica, como a Lei 8.112 para os servidores federais. É o regime da estabilidade. E ao lado deles temos os empregados públicos, certo? Que também fazem concurso, mas o contrato é diferente. Exatamente. Eles são regidos pela CLT, a mesma das empresas privadas. É o pessoal que trabalha, por exemplo, no Banco do Brasil, na Caixa, nos Correios, que são empresas públicas ou sociedades de economia mista. E aqui tem um detalhe que é ouro puro. Uma decisão recente do STF que precisa estar no radar. Opa, isso sempre interessa. Qual é a pegadinha? É o tema 1022 do Supremo. Por serem seletistas, a gente pensaria que podem ser demitidos sem justificativa, como na iniciativa privada, né? Sim, faria sentido. Mas o STF decidiu que não. A demissão de um empregado público concursado precisa ser motivada. Precisa de um ato formal explicando o porquê. Não é a mesma estabilidade do estatutário, mas também não é uma dispensa totalmente livre, entende? É uma proteção extra. E, fechando essa categoria, temos os temporários. O nome já diz tudo. São contratados por um prazo determinado para uma necessidade super específica e urgente, como os recenseadores do IBGE na época do censo. Faz sentido. Mas ainda tem um grupo que às vezes passa batido, que são pessoas de fora da administração, particulares, mas que em algum momento atuam em nome do Estado. Como eles se encaixam? Esse é o grupo dos particulares em colaboração, e ele tem umas figuras bem interessantes. Primeiro, os agentes honoríficos. Pense no cidadão que é convocado para uma função cívica, um munus público. O mesário na eleição ou o jurado em um tribunal do júri são os exemplos perfeitos. Eles não são servidores, mas naquele momento agem como uma extensão do Estado. Entendi. E a linha que separa um agente delegado, como uma concessionária de ônibus, de uma empresa qualquer que só tem um contrato com o governo?
parece meio tênue. Qual a diferença-chave que o concurseiro precisa saber? Ótima pergunta. A diferença é que o agente delegado não está apenas prestando um serviço para o Estado, ele está executando um serviço do Estado, em nome próprio, mas por sua conta e risco. A titularidade do serviço continua sendo do Estado, que apenas delega a execução. É o caso das concessionárias de rodovias e dos titulares de cartórios. Já uma empresa de limpeza contratada por um órgão público está só executando um contrato, não um serviço público delegado. E, por fim, tem os agentes credenciados, que é quando a administração contrata um especialista para representá-la numa missão pontual, pagando por isso. Por exemplo, um médico renomado contratado para representar o Brasil num congresso da OMS. Perfeito, o mapa dos agentes está claro. Agora que a gente já sabe quem eles são, vamos para a parte tensa, a responsabilidade. E aqui, o chão tremeu recentemente. A lei que define o que é improbidade administrativa mudou da água para o vinho, e a certeza que as bancas vão explorar cada detalhe dessa nova realidade. Tremeu mesmo. A Lei 14.230 de 2021 não foi um remendo, foi uma reconstrução da lei de improbidade. Se a gente pudesse resumir em 3 grandes pilares, o primeiro e mais impactante é a exigência de dolo específico. A antiga modalidade culposa, aquela que permitia punir por negligência ou imprudência que gerasse prejuízo, simplesmente deixou de existir. Peraí, isso é uma mudança gigantesca. Quer dizer que agora o gestor pode cometer um erro crasso, causar um prejuízo milionário por pura incompetência e não ser enquadrado em improbidade. Exatamente isso. A mudança não aconteceu no vácuo, né? Ela foi uma resposta a um fenômeno que ficou conhecido como o apagão das canetas. Gestores públicos estavam com medo de tomar qualquer decisão, por mais necessária que fosse, com o receio de que um erro técnico fosse interpretado como improbidade. A nova lei busca proteger o administrador honesto, o bem-intencionado. Agora, para condenar alguém por improbidade, é preciso provar a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Não basta o erro, tem que provar a má-fé, a intenção de corromper. Pode dar um exemplo prático dessa diferença? Claro! O material traz um ótimo. Imagine um auditor fiscal que, ao analisar um processo complexo, comete um erro técnico grave. Uma interpretação errada da lei que faz a União deixar de arrecadar 2 milhões de reais. Na lei antiga, essa culpa grave poderia sim configurar improbidade. Hoje, não mais. Ele ainda pode ser responsabilizado administrativamente, talvez com uma suspensão, e civilmente, tendo que ressarcir o dano. Mas, para ser um ato de improbidade, o Ministério Público teria que provar que ele não errou, mas que ele agiu de propósito para beneficiar aquela empresa. A régua subiu e muito. Entendido. A intenção agora é a alma do negócio. Qual a segunda grande mudança? A segunda é que o rol de atos que ferem os princípios da administração virou taxativo. Pense assim. Antes, a lei dava exemplos do que era proibido, como um pai dizendo para o filho, não bata no seu irmão, não quebre o abajur. Isso deixava espaço para o juiz interpretar outras condutas como desonestas. Agora, a lei traz uma lista completa e fechada, números clausos. Se a conduta do gestor não se encaixar perfeitamente em um dos itens daquela lista do artigo 11, não é improbidade por violação de princípios. É um manual de regras muito mais claro, mais previsível. Mais segurança jurídica para o gestor. E o terceiro pilar? O terceiro é a prescrição. A nova lei unificou o prazo para o Estado processar em 8 anos, contados do fato. E, mais importante, criou a chamada prescrição intercorrente. Se o processo ficar parado por mais de 4 anos, por inércia da acusação, o agente público também não pode mais ser punido. É um mecanismo para garantir que os processos tenham um fim. Então, a mensagem central para a prova é: o cerco contra a improbidade ficou muito mais focado. A lei agora mira no corrupto deliberado, naquele que age com intenção, e não mais no gestor que comete erros, mesmo que graves. Estamos aprofundando bastante,
E sei que para quem está estudando, cada um desses detalhes pode ser o ponto que garante a aprovação. E por falar nisso, a gente quer ouvir quem nos acompanha. Quais outros temas, seja de administrativo ou de qualquer outra matéria, estão tirando o sono na preparação? Isso mesmo. Use os comentários para pedir os assuntos que mais geram dúvidas ou que você acha mais complexos. A sua participação direciona os nossos próximos resumos e ajuda toda a comunidade de estudos. Ok, já definimos quem são os agentes e o novo manual de regras de conduta deles, que ficou bem mais rígido. Agora falta abrir a caixa de ferramentas. O que a lei dá para eles poderem, de fato, agir e executar as políticas públicas. O material fala muito que não são privilégios, mas sim um poder-dever. O que essa expressão significa na prática? Essa ideia de poder-dever é a viga mestra de tudo. Significa que o poder conferido ao administrador não é uma opção, sabe? Não é um cheque em branco para ele usar se e quando quiser. É um instrumento de trabalho obrigatório. Pense no hidrante de um bombeiro. É uma ferramenta poderosa, mas ele não tem a opção de usá-la ou não diante de um incêndio. Ele tem o dever de usá-la. Se ele vê um prédio em chamas e se omite, ele está falhando. Para o administrador público é a mesma coisa. A omissão em usar seu poder quando necessário é uma ilegalidade tão grande quanto o abuso. Brilhante analogia. Vamos então para os tipos de poderes. A primeira distinção que sempre cai em prova é entre o poder vinculado e o discricionário. Como a gente diferencia os dois sem decorar? No poder vinculado, a lei é um roteiro detalhado que o administrador precisa seguir à risca. Ela já decidiu tudo. Quem pode agir, por quê, como, para quê. Não há margem de escolha. O exemplo clássico é a concessão de uma licença de construção. Se o cidadão cumpriu todos os requisitos da lei, apresentou todas as plantas, laudos, pagou as taxas, o fiscal não pode achar que não deve dar a licença. Ele é o obrigado a conceder. O ato é vinculado. Já no discricionário, a lei dá uma certa folga. Exato. No poder discricionário, a lei dá ao gestor uma margem de escolha sobre a conveniência e a oportunidade. É o que a gente chama de mérito administrativo. Imagine um prefeito com uma verba para lazer no bairro. A lei diz que ele deve usar para o bem-estar da população, mas não especifica como. Ele pode escolher construir uma praça, uma ciclovia ou uma quadra de esportes. Essa escolha, dentro dos limites da lei e do interesse público, é um mérito, é a discricionariedade. Mas essa liberdade não é absoluta, certo? Ele não pode decidir construir um cassino clandestino, por exemplo. Quais são as amarras desse poder? Perfeito. A discricionariedade não é um poder ilimitado. Mesmo no ato discricionário, a competência, a forma e a finalidade, o interesse público, são sempre vinculadas à lei. A escolha dele está no motivo e no objeto, e essa decisão precisa ser razoável e proporcional. Um juiz não pode anular a decisão do prefeito de construir a praça em vez da ciclovia, porque isso é mérito. Mas pode anular se ficar provado que a decisão foi tomada para beneficiar um parente, desviando da finalidade pública. Claríssimo. Seguindo, temos dois poderes que parecem primos, o hierárquico e o disciplinar. São mais que primos. O disciplinar é quase um filho do hierárquico. O poder hierárquico é interno, é o poder de organizar a casa. Ele se manifesta na capacidade de um chefe dar ordens aos seus subordinados, fiscalizar o trabalho deles, delegar tarefas ou até mesmo avocar para si uma competência que era do subordinado. É a cola que mantém a estrutura administrativa funcionando de forma ordenada. Já o poder disciplinar é a consequência disso, é a capacidade de apurar infrações e aplicar punições a quem tem um vínculo especial com a administração, seja um servidor que cometeu uma falta ou uma empresa contratada que não cumpriu o contrato. E sobre o poder regulamentar? É o poder de fazer decretos, mas até onde ele pode ir sem invadir o espaço do Congresso Nacional, que é quem faz as leis? Essa é a questão central. O poder regulamentar é a prerrogativa principalmente do chefe do executivo, de editar normas para explicar e detalhar uma lei, permitindo que ela seja aplicada na prática. A regra de ouro é: o decreto não pode inovar. Ele não pode criar direitos ou obrigações que a lei não previu. Ele é um zoom na lei, não uma lei nova.
A grande e quase única exceção é o chamado decreto autônomo. A Constituição permite que o presidente da República, por decreto, faça duas coisas sem lei prévia: organizar a administração federal, desde que não aumente despesa nem crie ou extinga órgãos, e extinguir cargos públicos desde que estejam vagos. Certo. Agora, sobre o poder de polícia. Eu ouvi dizer que o STF virou o jogo numa decisão que muda tudo que eu aprendi na faculdade. É verdade que agora até uma empresa pode aplicar uma multa de trânsito, por exemplo? É verdade. E essa é talvez a atualização jurisprudencial mais importante em direito administrativo dos últimos anos. É o tema 532 de repercussão geral do STF. Primeiro, vamos lembrar o conceito. Poder de polícia é a faculdade do Estado de limitar direitos individuais em nome do interesse coletivo. É a vigilância sanitária fechando um restaurante, o IBAMA embargando uma obra, a prefeitura exigindo alvará. E a doutrina clássica dividia isso em ciclos, não é? Exato, em 4 ciclos ou fases: a ordem de polícia, o consentimento, a fiscalização e a sanção, que é a aplicação de uma penalidade com a multa. O entendimento pacífico era que as fases de ordem e sanção, por envolverem coerção, eram indelegáveis a qualquer um que não fosse o Estado, administração direta ou autárquica. E foi aí que o STF mudou tudo? Mudou drasticamente. O STF decidiu que é constitucional delegar as fases de fiscalização e, o mais chocante, a de sanção, para entidades da administração indireta com personalidade jurídica de direito privado, como uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Pense na BH Trans, em Belo Horizonte, ou na SET, em São Paulo. Elas agora podem, com respaldo do STF, não apenas fiscalizar, mas também aplicar a multa. Mas essa delegação é restrita? Qualquer estatal pode sair multando por aí? Não. E é aqui que a questão de prova vai apertar. O STF estabeleceu condições bem específicas. A entidade precisa ter capital social majoritariamente público e prestar exclusivamente serviço público em regime não concorrencial, ou seja, não é para qualquer uma. Mas o paradigma de que só o Estado, poder público, pode punir foi quebrado. Sistemas, quem são os agentes, as novas regras do jogo da improbidade e, principalmente, as novas interpretações sobre os poderes do Estado, como essa do poder de polícia, é simplesmente essencial. É o coração do edital. Sem dúvida. E para fechar, vale uma provocação. Note que curioso o movimento que estamos vendo. De um lado, a nova lei de improbidade aperta os critérios para punir, exigindo dolo, numa aparente proteção ao administrador. De outro, o STF alarga o braço punitivo do Estado, permitindo que entidades com roupagem de direito privado apliquem sanções de polícia. É um movimento quase paradoxal, não é? Mais difícil punir o gestor, mas mais fácil para o Estado empresa punir o cidadão. Exatamente. A questão que fica para a gente refletir é: será que estamos buscando mais eficiência operacional, transferindo o poder de punir para estruturas mais ágeis, ao mesmo tempo em que se cria um escudo mais forte para proteger o tomador de decisão da punição por má-fé? Encontrar o equilíbrio entre dar ao gestor ferramentas para agir e garantir um controle rigoroso dos seus atos, sem dúvida, vai ser o grande debate do direito administrativo nos próximos anos. Uma reflexão excelente para continuar os estudos. Chegamos ao fim de mais um Manda Resumos. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua atenção. Fique ligado, porque em breve tem mais conteúdo essencial para sua aprovação. Até a próxima.